Você já reparou como, com o passar dos anos, algo muda na forma como o corpo reage? Subir um lance de escada parece uma maratona. Carregar as compras do mercado exige uma pausa no meio do caminho. E aquele vigor que antes era natural, hoje parece ter desaparecido sem aviso. Muita gente aceita isso como parte do envelhecimento. Mas o doutor Lair Ribeiro sempre repete: o corpo não envelhece por falta de anos, mas por falta de estímulos certos. A verdade é que o tempo não rouba a força, ele apenas cobra a reposição dos nutrientes que sustentam cada fibra muscular, cada célula de energia. Esse esgotamento silencioso tem nome: sarcopenia, a perda progressiva de massa e força muscular. Começa depois dos 40, mas costuma aparecer com força total após os 60. É ela que faz o corpo perder firmeza, a postura ceder e a vitalidade se apagar pouco a pouco. A boa notícia? O organismo tem uma incrível capacidade de se reconstruir, desde que receba as matérias-primas corretas, as mesmas que a natureza oferece, muitas vezes ignoradas no dia a dia. Foi assim que nasceu a farinha das 4 sementes. Uma combinação precisa de alimentos funcionais, capaz de reacender o vigor e reconstruir o tônus muscular naturalmente. Essa fórmula não vem de laboratórios caríssimos, mas da terra e do conhecimento, que o Dr. Lair Ribeiro sempre defende. Nutrir é curar. Cada colher dessa mistura entrega minerais que despertam o metabolismo, proteínas que reparam os músculos e gorduras boas que alimentam o cérebro. Mas atenção, não se trata de uma poção mágica, e sim de um protocolo funcional, baseado na sinergia entre 4 sementes que, juntas, devolvem ao corpo a capacidade de se regenerar. Antes de revelar cada uma delas, há um princípio que o Dr. Lair nunca deixa de destacar: nenhum nutriente age sozinho. A hidratação é o motor invisível que faz tudo acontecer. Sem água suficiente, nem o magnésio entra na célula, nem o zinco cumpre seu papel, nem o músculo se recupera. Por isso, quando falamos em energia e força, estamos falando também em água, minerais e constância, a tríade que reacende o corpo maduro. Agora, quero que você me diga nos comentários: você sente que perdeu força nos últimos anos? Compartilhe sua experiência. Ela pode ajudar muita gente que está passando pelo mesmo. E se esse tema faz sentido para você, deixe o seu like agora. Assim, o algoritmo entende que vitalidade depois dos 60 é um assunto que merece ser ouvido por mais pessoas. Antes de pensar em suplementos caros ou academias lotadas, é preciso entender o básico. Sem nutrição e hidratação adequadas, não há força que resista. O doutor Lair Ribeiro costuma dizer que o corpo humano é uma máquina de altíssima precisão, mas que precisa da matéria-prima certa para funcionar. E o que mantém essa máquina em movimento são justamente os minerais, aminoácidos e gorduras boas, todos dependentes da água para circular, reagir e alimentar as células. Quando o corpo envelhece, ele perde não apenas músculos, mas também capacidade de absorção. Mesmo que você coma bem, se o ambiente interno estiver seco ou ácido demais, os nutrientes não conseguem chegar ao destino. É como tentar irrigar um jardim com mangueiras entupidas. A água não flui e as flores murcham. O mesmo acontece dentro do corpo. Os músculos deixam de receber o magnésio que regula as contrações. O zinco, essencial à síntese proteica, não consegue atravessar as membranas celulares. E o cálcio, que deveria fortalecer ossos e articulações, se deposita em lugares errados, causando rigidez e dor. É aí que entra o papel da hidratação inteligente. Não basta beber água. É preciso reter água dentro das células.
o que só acontece quando há equilíbrio de sais minerais. O magnésio, o potássio e o sódio trabalham juntos como uma orquestra invisível. Se um deles falta, a harmonia se rompe e o corpo perde energia. Dr. Lair sempre reforça: água pura é importante, mas água com minerais é vital. Por isso, uma das recomendações que ele fazia a seus pacientes era simples: começar o dia com um copo de água morna e uma pitada de sal marinho ou Himalaia. Essa pequena prática devolve ao corpo a capacidade de hidratar-se por dentro, preparando o terreno para que os nutrientes sejam realmente aproveitados. E é justamente sobre esse terreno que a nossa farinha das 4 sementes age. Cada semente carrega uma função específica nesse processo. Umas constroem, outras protegem, outras sustentam o fluxo de energia. Mas o segredo está em como elas se completam, não em como atuam isoladamente. Quando você combina sementes ricas em ômega 3, magnésio, zinco e proteínas completas, está oferecendo ao organismo um pacote completo para combater a sarcopenia, a perda muscular ligada à idade. Esses nutrientes não apenas constroem novas fibras, mas também reduzem inflamações e estimulam hormônios anabólicos naturais, como a testosterona e o IGF-1, ambos fundamentais para preservar a força. Pense no corpo como uma construção. Sem cimento, não há parede. Sem água, o cimento seca e se desintegra. Da mesma forma, sem hidratação e nutrição sinérgica, os músculos não têm base para crescer. É por isso que a farinha das 4 sementes deve sempre ser consumida junto a líquidos vitaminas, sucos, iogurtes ou leite vegetal. Assim, os nutrientes chegam ativos e o corpo responde de forma perceptível, mais disposição ao acordar, menos fadiga ao subir escadas e até um humor mais estável, resultado direto do equilíbrio bioquímico restaurado. É um círculo virtuoso que se cria. Nutrir, hidratar e reconstruir. E tudo começa com a colher certa, no momento certo. Agora, me conte, você tem o hábito de beber água suficiente ao longo do dia ou acaba esquecendo? Deixe sua resposta nos comentários. Isso pode ajudar a entender o que está faltando no seu próprio corpo. Quando o Dr. Lair Ribeiro dizia que a natureza é o maior laboratório de biotecnologia do planeta, ele se referia exatamente a isso, a perfeição com que os alimentos se completam. A farinha das 4 sementes não nasceu de acaso, mas da observação desse equilíbrio natural. Cada semente cumpre uma função específica no organismo juntas, formam um verdadeiro elixir da vitalidade. Comecemos pela chia, a menor, mas talvez a mais poderosa delas. Essas pequenas sementes são ricas em ômega 3, fibras solúveis e cálcio biodisponível, uma combinação que sustenta tanto os músculos quanto os ossos. O ômega 3 reduz inflamações silenciosas que corroem o tecido muscular com o tempo. As fibras regulam o intestino e estabilizam a glicemia. E quando o açúcar no sangue se mantém estável, a energia também se mantém constante. É o combustível perfeito para quem busca força duradoura, sem picos e quedas de disposição. Em seguida, vem a semente abóbora, um verdadeiro minerador de vigor. Riquíssima em zinco e aminoácidos construtores, ela atua diretamente na produção de testosterona e na regeneração das fibras musculares. O zinco é indispensável para a síntese proteica e o corpo maduro tende a ter deficiência desse mineral. Ao repor naturalmente por meio dessa semente, o organismo reativa processos que estavam adormecidos e a firmeza volta a se manifestar até nos pequenos gestos do dia a dia. A terceira
é a semente de girassol, conhecida por sua força antioxidante, repleta de vitamina E. Ela age como um escudo contra o envelhecimento celular, preservando a integridade das membranas e protegendo as articulações. Além disso, oferece proteína vegetal de alta qualidade, essencial para manter a massa magra. Pessoas que consomem girassol com frequência relatam menos dores musculares e mais leveza nas articulações, sinais de que o corpo está se renovando. Por fim, a quinoa, o alicerce que sustenta toda a fórmula. Ela é uma das raras fontes vegetais de proteína completa, contendo todos os 9 aminoácidos essenciais. Além disso, carrega magnésio, o mineral da vitalidade, responsável por mais de 300 reações no corpo, incluindo a contração muscular e a produção de energia. Sem magnésio, o corpo entra em colapso bioquímico, perde força, sono e humor. A quinoa devolve esse equilíbrio. Agora, imagine essas 4 potências unidas em um só preparo. A farinha das 4 sementes entrega ao corpo tudo o que ele precisa para reconstruir músculos, equilibrar hormônios e restaurar o metabolismo. Mas, como ensina o Dr. Lair, o segredo não está no ingrediente, mas na forma de utilizá-lo. O preparo é simples. Bata 4 colheres de sopa de cada semente chia, abóbora, girassol e quinoa em flocos, separadamente, no liquidificador ou processador, até formar uma farinha fina. Depois, misture tudo e guarde em pote de vidro bem fechado, na geladeira, por até 30 dias. Use uma colher de sopa por dia, preferencialmente nas primeiras horas da manhã, para potencializar a absorção e o metabolismo. Essa colher pode ser misturada em vitaminas, sucos, iogurtes, mingaus ou frutas picadas, mas sempre acompanhada de líquido. A hidratação ativa os minerais, permitindo que as reações químicas ocorram como deveriam. E para facilitar a constância, aqui está um mini protocolo funcional semanal. Segunda, vitamina com banana e a farinha energia matinal e saciedade. Terça, iogurte natural com a farinha equilíbrio intestinal e recuperação muscular. Quarta, panqueca de aveia com a mistura resistência e força funcional. Quinta, mamão ou maçã picada com a farinha polvilhada leveza digestiva. Sexta, leite vegetal morno com a farinha relaxamento muscular e sono restaurador. O segredo está na constância, não na pressa. Com o uso diário, em poucos dias o corpo começa a responder. Os músculos ganham firmeza, o cansaço diminui, uma energia silenciosa reaparece aquela sensação esquecida de vitalidade real. E agora quero saber: você já experimentou alguma dessas sementes isoladamente? Deixe nos comentários, sua experiência pode inspirar outras pessoas a começar também. É comum alguém ouvir falar de uma receita natural, se empolgar, e no dia seguinte já querer dobrar a dose, achando que o resultado virá mais rápido. Mas o doutor Lair Ribeiro sempre alertava: o corpo tem seu próprio ritmo, quem tenta apressá-lo o desorganiza. Por isso, antes de começar a usar a farinha das 4 sementes, é essencial entender o que potencializa seus efeitos e o que pode anulá-los. O primeiro ponto é a regularidade. Não adianta usar por 2 ou 3 dias e esperar uma transformação visível. O corpo humano é movido pela repetição. Ele precisa reconhecer o estímulo, adaptar-se a ele, só então responder. Com o uso diário e disciplinado, as mudanças acontecem de dentro para fora. Primeiro, na disposição, depois na força e, por último, na firmeza muscular. Outro cuidado é com a qualidade das sementes. Evite comprar a granel sem origem definida.
As sementes armazenadas de forma inadequada podem oxidar e perder nutrientes. Prefira versões embaladas, com validade visível e conserve sempre na geladeira após triturar. O Dr. Lair dizia que um alimento bom, mal conservado, vira veneno silencioso. E é verdade. A oxidação das gorduras boas, como as do ômega 3, gera radicais livres que envelhecem o corpo em vez de restaurá-lo. Um erro frequente é exagerar na quantidade. Mas não é melhor. O excesso de fibras pode causar gases, distensão abdominal e até reduzir a absorção de minerais. Uma colher de sopa por dia é suficiente para ativar todos os mecanismos metabólicos desejados. Respeitar essa medida é respeitar o próprio corpo. Outro ponto importante: a hidratação constante. Se a pessoa aumenta o consumo de fibras e não aumenta a ingestão de água, o intestino trava. O efeito é exatamente o oposto do que se espera. Cada colher de farinha deve vir acompanhada de pelo menos um copo cheio de líquido. Pode ser uma vitamina, um suco natural ou mesmo água pura. Sem essa base líquida, os nutrientes não são transportados e o corpo não reage. Há também os momentos errados para consumir. Evite misturar a farinha com bebidas alcoólicas, café ou refrigerantes. Essas substâncias desidratam, acidificam o sangue e comprometem a ação alcalinizante e regeneradora das sementes. O ideal é integrar o consumo à rotina da manhã ou das primeiras refeições, quando o metabolismo está mais ativo. Outro alerta vai para quem tem problemas intestinais ou metabólicos específicos. Pessoas com síndrome do intestino irritável, insuficiência renal ou uso de anticoagulantes devem conversar com o médico antes de incluir a mistura. Embora natural, essa farinha é concentrada em minerais e ácidos graxos que podem interferir em certos tratamentos. Agora, se você quer potencializar os resultados, há alguns aliados que o Dr. Lair sempre recomendava. Aumente o consumo de vegetais verdes escuros, ricos em magnésio, como couve e espinafre. Priorize fontes naturais de vitamina C, como acerola e limão, para melhorar a absorção dos minerais das sementes. E reduza os alimentos inflamatórios, açúcar, farinha branca e frituras. Eles sabotam o processo de reconstrução muscular silenciosamente. Essas pequenas atitudes, somadas à farinha, criam o ambiente perfeito para o corpo se regenerar. Não se trata de fazer muito, trata-se de fazer certo e com constância. E você, costuma manter o mesmo hábito alimentar todos os dias ou varia bastante? Deixe sua resposta aqui nos comentários. Isso ajuda a entender até onde a regularidade está presente na sua rotina. Chega um momento da vida em que o corpo parece pedir socorro. Os músculos já não respondem como antes, o cansaço vem mais cedo e até o olhar no espelho muda, como se a vitalidade tivesse ficado presa no passado. Mas é aí que o Dr. Lair Ribeiro nos lembraria de algo simples e poderoso. O corpo tem uma inteligência infinita. Se você o nutre corretamente, ele se reconstrói. A farinha das 4 sementes é, antes de tudo, um símbolo dessa reconexão. Não se trata apenas de uma mistura de alimentos, mas de um gesto de autocuidado. Cada colher, quando colocada no copo de vitamina, representa um compromisso silencioso com a própria vida, o compromisso de cuidar do corpo que te carrega todos os dias. Depois de alguns dias de uso, você percebe algo sutil. Acorda com mais leveza. Os passos ficam mais firmes. As mãos, antes trêmulas, ganham segurança. E, pouco a pouco, surge uma sensação difícil de explicar, a de estar voltando para dentro de si mesmo. O corpo volta a cooperar.
como se agradecesse a atenção que há tempos não recebia. Essa transformação não vem de milagre, mas da biologia. Quando o organismo é nutrido com proteínas completas, minerais biodisponíveis e gorduras boas, ele reativa as mitocôndrias, pequenas usinas de energia que haviam se apagado com o tempo. Elas voltam a produzir vigor, clareza mental e equilíbrio hormonal. A mesma energia que antes parecia perdida retorna de forma estável, sustentando o dia inteiro. E o mais bonito é que essa força não vem de fora. Não está em um comprimido nem em um tratamento caro. Ela vem de dentro de um corpo que finalmente recebeu o que precisava para florescer novamente. O doutor Lyer dizia que a saúde não é conquistada, é construída. E cada colher dessa farinha é um tijolo nesse processo de reconstrução. Com o passar das semanas, essa prática simples se transforma em ritual. Você passa a olhar para os alimentos com mais respeito, a sentir gratidão pelo que a natureza oferece e, principalmente, a perceber que longevidade não é apenas viver mais, é viver com qualidade, com vigor e com lucidez. Por isso, se esse conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal e compartilhe. Quanto mais pessoas entenderem que a força pode ser restaurada com o que vem da terra, menos dependeremos de soluções artificiais que apenas mascaram os sintomas. E conte aqui nos comentários, qual dessas 4 sementes você mais usa no dia a dia? Sua resposta pode inspirar alguém a começar essa jornada de vitalidade também. Lembre-se, cada colher é um lembrete de que seu corpo ainda tem poder de regeneração. Não é a idade que define sua força, é a forma como você se alimenta dela. Como dizia o Dr. Ler Ribeiro, o segredo da vitalidade não está em remédios caros, está na simplicidade de nutrir o corpo com o que a terra oferece.